Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi. Estamos começando uma nova série aqui no Verdazo, uma série que a gente vai levar até vocês depois de uma ideia que a gente teve conversando, né, com torcedores, com o pessoal que consome o nosso conteúdo, principalmente o nosso almanaque. Vocês sabem que o nosso almanaque é um banco de dados que tem muita coisa, quase tudo sobre o Palmeiras, sobre a história do Palmeiras, todos os jogos, adversários, estádios, técnicos, jogadores, dados sobre as partidas. E a gente cruza todos esses dados para que a torcida do Palmeiras possa fazer consultas. E uma das coisas que a gente notou que poderia ser, a gente poderia ampliar o nosso almanaque é a origem dos jogadores. Não a nacionalidade, isso a gente já tem. Mas de onde veio o jogador? Então a gente tem 3 jogadores que estão chegando agora no Palmeiras. O Aníbal Moreno, que vocês estão vendo na foto aí ao lado. O Bruno Rodrigues, que vem do Cruzeiro. E o Caio Paulista, que vem do São Paulo. Então a gente parou para pensar, mas por que a gente não coloca também a origem dos jogadores no banco de dados? Então tem até uma brincadeira, né, que o pessoal faz. Jogador que vem do São Caetano, não sei o que lá. Como é que a gente faz para consultar todos os jogadores que vieram do São Caetano, todos os jogadores que vieram do São Paulo, do Cruzeiro, ou de determinados países, né? Todos os jogadores que vieram do futebol argentino, como é o caso do Aníbal Moreno, que veio do Racing. Então a gente resolveu encarar esse desafio. Então eu estou fazendo essa pesquisa. São mais de 1.600 jogadores que já defenderam o Palmeiras em partidas oficiais. Então a gente está preenchendo esse banco de dados, né? Mais essa coluna do banco de dados. E estamos muito próximo de finalizar essa pesquisa, e daí a gente vai incorporar isso no nosso almanaque. Mas a gente já pode dar uma adiantada para vocês. Então a gente vai fazer essa série rapidamente durante essa semana. Todos os jogadores que vieram do futebol argentino, como aconteceu com o Aníbal Moreno. Todos os jogadores que vieram do Cruzeiro, como o Bruno Rodrigues. Todos que vieram do São Paulo, como o Caio Paulista. E aí, a gente vai disponibilizar essa ferramenta para vocês também, para vocês consultarem da forma que vocês quiserem. Qualquer país, qualquer clube, né? Vai listar todos os jogadores. Combinado? Então vamos lá. Quais são os jogadores que vieram para o Palmeiras direto do futebol argentino? E aqui é importante fazer um parênteses, explicar o critério. Não é jogador que passou pelo futebol argentino. É jogador que veio diretamente do futebol argentino para o futebol brasileiro. Então, vocês vão ver que tem jogador brasileiro nessa lista, porque estava jogando no time argentino e veio para o Brasil. Jogadores argentinos que estavam em outros países, por exemplo, Cristaldo, que veio do futebol da Ucrânia para o Palmeiras, não vai entrar nessa lista. Tá? Só para vocês entenderem o critério. Combinado? Então vamos lá. O primeiro jogador a defender as cores do Palestra Itália, que veio do futebol argentino, é esse cara aqui que eu vou colocar na tela. Ó. Estão vendo? Esse cara aqui se chama Santiago Narvarra. Ele jogava no Nacional de Rosário. E em 1934, esse clube veio fazer uma excursão rápida aqui ao Brasil. Fez algumas partidas e o Narvarra chamou a atenção. Ele que era um meio-campista. O Palestra contratou o Narvarra em 1934. Ele fez 7 partidas pelo Palmeiras. Deu tempo de botar a faixa de campeão paulista de 34. 7 partidas e seguiu sua carreira. O nosso Santiago Narvarra, que abre a nossa lista. Em seguida, em 1939, não tão em seguida assim, né? 5 anos depois, o Palmeiras traz 2 jogadores do Rinácia e Esgrima. Um deles é o Floreal Garro. Esse cara aqui que está na tela, Floreal Garro. Ele era um meio-campista também, fez 50 jogos pelo Palmeiras e marcou 5 gols. Foi campeão paulista em 1940, ele que chegou em 1939. O curioso do Garro é que ele se notabilizou muito mais pela carreira como técnico que ele traçou aqui no Brasil mesmo, depois que parou de jogar. Ele foi técnico de várias equipes,
principalmente equipes do interior de São Paulo, enfrentou o Palmeiras várias vezes como treinador, mas foi através do Palestra Itália que ele chegou ao futebol brasileiro, onde fez uma longa carreira, repito, como treinador. Junto com o Garro, aí vem um grandão, grandão mesmo, da nossa história. Esse cara aqui, ó. Juan Echevarrieta, que até hoje, ele que veio em 1939 do Gimnasia Esgrima, até hoje ele é o estrangeiro com mais gols com a camisa do Palestra Palmeiras. Ele marcou nada menos do que 114 gols em 126 partidas com a camisa do Palestra, conquistando 2 campeonatos paulistas, 1940 e 1942, inclusive estando presente na transição de Palestra para Palmeiras. Então, quando ele deixa o clube, já era Palmeiras. O Echevarrieta, que veio junto com o Garro, o Floreal Garro, os dois vieram do Gimnasia e Esgrima da Argentina. Muito bem. O próximo argentino que vem defender o Palmeiras vem em 1941, não ficou por muito tempo, é esse zagueirão aqui, o Juárez. Juárez veio do Racing, mesmo clube do Aníbal Moreno, então vê que já tem uma história aí entre Racing e Palmeiras, né? Estou falando de 1941, então lá se vão 83 anos. O Juárez, ele veio para defender o Palmeiras, para defender fazer parte da zaga do Palmeiras, ficou 12 partidas na temporada de 1941, não conquistou nenhum título. O próximo argentino da lista, aí já atravessa toda a década de 40 e chegamos a 1950. O Palmeiras contratou o meio-campista do Temperley chamado Valsec. Ele fez apenas 2 partidas com a camisa do Palmeiras, a gente não tem imagens do Valsec, então se você tiver alguma imagem do Valsec com a camisa do Palmeiras, pode enviar para a gente pelo e-mail, ou mesmo chamar a gente aqui nos comentários, a gente dá um jeito de entrar em contato. O Valsec fez 2 partidas no ano de 1950 e deixou o Palmeiras, seguiu sua carreira. Ainda em 1950, o Palmeiras volta a recorrer ao Gimnasia Esgrima, que era um clube muito maior do que é hoje na Argentina, tinha muito mais relevância do que tem hoje. E o Palmeiras traz o atacante Montagnoli, que ajudou o Palmeiras a ser campeão paulista em 1950. Fez 16 partidas e marcou 10 gols com a camisa do Palmeiras, o nosso Montagnoli. Mais grande mesmo, grandão mesmo, que veio em 1950, foi esse cara aqui, ó. Luiz... esse é o Montagnoli, né? Isso, esse aqui é o Montagnoli. Agora eu vou mostrar para vocês o Luiz Vidia. Esse sim, grandão, enorme, gigante. Ele fez 127 partidas com a camisa do Palmeiras e marcou 3 gols. Ele que era meio-campista do Estudiantes de La Plata. Por que ele é gigante? Porque ele participou, a partir de 1950, da campanha das 5 Coroas. Então ele foi campeão paulista de 1950, campeão do Rio-São Paulo de 51, campeão mundial, campeão da Copa Rio em 1951 como titular, além de 2 taças Cidade de São Paulo. O Luiz Vidia é um dos enormes futebolistas que vieram da Argentina para jogar pelo Palmeiras. Em 1951, o Palmeiras foi buscar mais um jogador no Gimnasia Esgrima, o atacante Juan Oroz. Esse cara aqui, que ele é muito famoso na Argentina, ele é muito reverenciado no futebol da Argentina. Aqui no Palmeiras ele não fez tanto sucesso, fez apenas 7 jogos no final de 1951, com o Palmeiras já tendo conquistado todas aquelas taças, e marcou 3 gols. Ele propriamente não participou da conquista de nenhum título. Em 1954, o Palmeiras traz o zagueiro do Independiente, Luiz Cardoso, esse cara aqui que está na tela. Luiz Cardoso não fez muito sucesso em 1954, fez apenas 16 partidas, não marcou nenhum gol e foi negociado
O Palmeiras volta a fazer negócio com o Independiente em 1960 e aí acerta na mosca, porque traz esse cara aqui, Osvaldo Héctor Cruz. Ele é um ponta esquerda que foi titular na conquista do primeiro Campeonato Brasileiro, a Taça Brasil de 1960. Então o Palmeiras traz o Cruz no início de 1960. Ele é titular durante toda a temporada e é fundamental, marcando gols importantes na conquista da Taça Brasil, da primeira Taça Brasil. Ao final da temporada, ele foi negociado e o Palmeiras voltaria a fazer negócios com o Independiente 8 anos depois, de novo para acertar na mosca. Luiz Artime chega ao Palmeiras na metade de 1968, faz 57 jogos com a camisa do Palmeiras, até meados de 69, e marca 48 gols. Vejam, 48 gols em 57 jogos. Uma máquina de fazer gols, Luiz Artime. Chamou demais a atenção numa época em que o futebol uruguaio ainda batia de frente com o futebol brasileiro em termos financeiros também. E o Nacional do Uruguai acabou fazendo uma proposta que seduziu o Artime. O Artime vai jogar no Nacional do Uruguai. Depois de um ano defendendo o Palmeiras, não deu tempo de conquistar nenhum título. Mas, inclusive, quando ele vai para o Nacional do Uruguai, ele é peça fundamental para que o Nacional conquistasse a Libertadores de 71, inclusive eliminando o Palmeiras na semifinal. Mas um grandíssimo atacante que vocês estão vendo aí na tela, Luiz Artime. Uma pena, repito, uma pena que ele não conquistou nenhum título com a camisa do Palmeiras. 57 jogos, 48 gols. Uma máquina. O jogador seguinte que o Palmeiras traz do futebol argentino, seguindo aqui a linha do tempo, né? É o Madurga, Norberto Madurga. Ele veio do Boca, aliás, o primeiro jogador do Boca dessa nossa lista, hein? O Madurga, ele vem do Boca Juniors para ser um reserva do ataque. Um ataque que tinha Edu Leivinha, César e Ney, não dava para o Madurga, né? Mas ele, assim como o Fedato, eles entravam bastante durante as partidas. E o Madurga fez bastante gol. Fez 11 gols em 64 participações, a maioria como reserva. E foi campeão paulista de 72, campeão brasileiro de 72, o nosso Madurga. Né? Então merece sim ser lembrado. Está vivo até hoje, tá com saúde, até a última notícia que eu tive. Norberto Madurga. Muito bem. 23 anos depois, o Palmeiras foi trazer um jogador da Argentina. Olha o que demorou, como estagnaram-se as negociações entre clubes brasileiros e argentinos. Então, o Palmeiras foi trazer um jogador da Argentina só em 95. Esse cara que vocês estão vendo na tela, eu acho que quem tem idade aqui, já tem bastante gente com idade para lembrar, do Mancuso, Alejandro Mancuso, amigo do Maradona, chapa do Maradona. Ele que vem do Boca para substituir o César Sampaio, que tinha ido para o futebol japonês. O Mancuso chegou em 95. Em 94, vamos lembrar, o Boca veio aqui jogar contra o Palmeiras. Apanhou de 6-1 no Palestra. Jogo que choveu bastante. Mas o Mancuso fez uma boa partida. Aliás, fez uma bela temporada de 94 pelo Boca. E chamou a atenção dos executivos da Parmalat, que trouxeram o Mancuso para jogar no Brasil após a saída do César Sampaio. O Mancuso fez 57 jogos com a camisa do Palmeiras e marcou 2 gols, não conquistou títulos. Em seguida não, 10 anos depois o Palmeiras foi na Argentina de novo trazer um reforço. Esse cara aqui, ninguém vai lembrar dele. Estou falando de 2005, ninguém vai lembrar desse cara. Duvida? Olha só, vou botar a foto dele aqui. Quero que você fale o nome desse cara aqui. Não vai saber. Ninguém sabe, ninguém lembra. Esse cara fez 25 jogos com a camisa do Palmeiras. Marcou 2 gols. O nome dele era Reinaldo. Ele é um meia que veio do Quilmes, da Argentina. E jogou na temporada de 2005. Esquecível temporada de 2005. O Palmeiras realmente não foi bem.
E ele foi mais um dos jogadores que passou pelo Palmeiras, naquela época onde se contratava e se desfazia de jogadores muito rápido. E realmente uma época que não deixa saudades, né? A primeira metade da década de 2000 foi realmente muito triste para o Palmeiras. Em 2012 vem o único reforço que vem do River Plate dessa nossa lista. O Palmeiras foi buscar em 2012 no River um zagueiro que esse aqui todo mundo quer esquecer. Adalberto Roman, horroroso, pesado, lento, sem nenhuma técnica. Derrubou o River na Argentina e derrubou o Palmeiras aqui no Brasil. É claro que não foi culpa dele, né? Não foi só culpa dele o Palmeiras ter caído em 2012. Ele era só um coadjuvante daquele time que era horroroso. Ele fez apenas 16 partidas com a camisa do Palmeiras, marcou um gol, mas não deixou nenhuma saudade. Adalberto Roman, um cara que conseguiu cair com o Palmeiras e com o River Plate. E não tem ninguém no mundo que conseguiu essa façanha. Em seguida, 2 anos depois, aí já sob o comando do Paulo Nobre, o Palmeiras foi buscar, a pedido do Gareca, do Ricardo Gareca, alguns argentinos, né? O Cristaldo, como eu mencionei, estava no futebol da Ucrânia. E no Vélez, o Palmeiras foi buscar 2 jogadores. O Tóbio, esse zagueiro que vocês estão acompanhando aqui na tela, o Tóbio fez 35 jogos e fez um gol. Conseguiu ainda ser campeão da Copa do Brasil no ano seguinte, em 2015. E junto com o Tóbio veio o Alione. O Alione que ficou até 2017 no Palmeiras. Maior parte do tempo como reserva, mas deu tempo de conquistar. Além da Copa do Brasil de 2015, conquistou o Brasileirão de 2016 também, sob o comando do Cuca. Ele fez 71 jogos com a camisa do Palmeiras e marcou 7 gols. O Alione, que veio do Vélez, junto com o Tóbio. Aí já chegamos no Flaco Lopes, que permanece no elenco do Palmeiras até hoje. O Flaco Lopes que veio em 2022, então já está entrando em sua 3ª temporada pelo Palmeiras. Ele veio na metade de 2022 do Lanús, da Argentina, e está cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro. Já vejo muita gente elogiando o futebol do Flaco Lopes. Fez um gol muito importante contra o Botafogo no ano passado, né? Ele já fez 10 gols com a camisa do Palmeiras em 55 jogos. Não é uma média ruim, é uma média bem interessante. Principalmente para um jogador que, na maioria das partidas, entra durante, né? Nos jogos 90. Então, fazer 10 gols em 55 partidas nesse cenário é um número bem interessante. E o último jogador da lista... aliás, vieram juntos, né? Embora jogassem em clubes diferentes. Do Defensa e Justiça veio o Miguel Merentiel. Esse cara aqui, todo mundo lembra dele, inclusive pelo gol que ele marcou no Palmeiras, após deixar o Palmeiras, ainda pertencendo ao Palmeiras, pelo Boca Juniors, que eliminou o Palmeiras da Libertadores do ano passado. Na verdade, ele não marcou o gol, né? Ele foi decisivo, fez uma jogada importante no gol do Cavani, no Allianz Parque. E não dá para entender como um cara que pertence ao Palmeiras joga contra o Palmeiras em plena semifinal de Libertadores. Está aí o Merentiel, não tem culpa nenhuma disso. E fez o que tinha que fazer, fez o que ele é pago para fazer. Ele teve uma passagem curta pelo Palmeiras, mas vejam só, conseguiu conquistar 2 títulos. Brasileiro de 22 e Paulista de 23. Apenas 11 jogos do Merentiel pelo Palmeiras. 11 jogos, 2 títulos e 2 gols. O Flaco Lopes, ele tem 3 títulos conquistados. Além do Brasileiro de 22 e do Paulista de 23, ele também tem, obviamente, o Brasileiro de 23. E assim, a gente termina a lista de jogadores que vieram da Argentina para o Palestra Palmeiras. Como eu disse, é um trabalho de pesquisa que ainda está sendo feito, então é possível que apareçam novos jogadores aí nessa listagem, mas acho pouco provável. Me concentrei bastante nos jogadores da Argentina e acho que eu esgotei a lista, mas a gente está construindo essa lista ainda total, né? Inclusive a gente vai ter todos os jogadores
pratas da casa, então a gente vai poder selecionar lá no nosso almanac quem é prata da casa, e aí fazer estatística em cima só dos pratas da casa, quantos pratas da casa jogaram em cada temporada, enfim, a gente vai ter um panorama bem mais completo sobre todos os jogadores que compuseram, que compõem a história do Palmeiras. A gente espera que vocês gostem. A gente vai voltar na sequência ainda com alguns vídeos com essa temática. Repetindo, vamos aproveitar o gancho do Bruno Rodrigues e pegar todos os jogadores que vieram do Cruzeiro e depois todos os jogadores que vieram do São Paulo, aproveitando o gancho do Caio Paulista. Espero que vocês gostem. Se gostaram, deixe um like, né? E se inscreve aqui no nosso canal, é só clicar no sininho, do jeito que vocês já sabem, né? Muito obrigado a todos pela companhia. A gente volta já já com mais listas, com mais dados sobre o Palmeiras. Um grande abraço, saudações ao Alviverdes.